Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do seu celular, computador, televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal para, durante 30 minutos, refletirmos assuntos da mais absoluta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Há vários meses, o nosso programa se debruça sobre o fascinante tema Os Salmos na Nossa Vida. Depois de uma longa introdução que comportou vários programas, várias semanas, vários meses, já estamos no Salmo de número 4. Já refletimos, versículo por versículo, com os padres da Igreja, os Salmos 1º, 2º e 3º. Terminamos o último programa refletindo com os padres da Igreja o versículo 3 do Salmo de número 4. Agora vamos ao versículo 4, com a palavra Davi. Davi é o autor do Salmo de número 4, que é intitulado na Bíblia Ave Maria, Oração da Noite. Então, com a palavra, o rei Davi. O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Davi, no Salmo 88, encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo. A temática do Salmo 88 coloca Davi como um eleito de Deus para ser rei. Não foi o único, mas é um salmo davídico e também messiânico, porque a tradição da Igreja vê no Salmo 88 alusões implícitas à figura do Messias. Davi, portanto, é eleito e, nesse sentido, nós podemos, historicamente, situá-lo, num primeiro momento, como primeira personagem, já que foi ele quem escreveu como esse eleito, e ele, de fato, tinha essa consciência, era uma pessoa admirável. Porém, a palavra de Deus nunca para, por assim dizer, nunca estaciona numa única figura, porque é palavra que jamais passará, que jamais perderá a sua atualidade. De Davi, nós olhamos para quem? Qual é a passagem dos evangelhos que nos ajuda a ilustrar a verdadeira figura, eleita, pessoa admirável? Esse é o meu filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Duas passagens, o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão por João Batista e a transfiguração no monte que a tradição chama de Tabor. Nesses dois momentos, o Pai dá testemunha de Cristo. O Pai fala para Cristo. O Pai fala a respeito de Cristo. Cristo aparece como o eleito do Pai, como o ungido do Pai, como o predileto do Pai. O Filho unigênito do Pai recebe o testemunho do próprio Pai, de que é o eleito, de que o Pai o ama infinitamente e deposita nele toda a sua afeição. Dito isso, nós já olhamos para o versículo 4 numa outra perspectiva, a perspectiva de Cristo Jesus, que é a perspectiva, a visão, a forma de se encarar, a maneira de se entender o versículo 4, bem como todo o texto do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Com a palavra Santo Agostinho interpretando esse versículo. O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. Qual eleito? Senão aquele que Deus ressuscitou da região dos mortos e colocou no céu à sua direita. O gênero humano é convidado a finalmente se converter do amor deste mundo para o Senhor. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Creio tratar-se de uma exortação a implorarmos o auxílio de Deus com grande ardor do coração, com clamor íntimo e espiritual.
É mister congratular-nos com as luzes recebidas nesta vida. E cabe-nos suplicar o repouso depois dela. Por isso, quer se aplique ao fiel evangelizador, quer ao próprio Senhor, entenda-se, o Senhor vos ouvirá, quando a Ele clamardes. Então, a frase tem dois momentos. O primeiro, o Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. À luz da fé cristã, esse eleito é Jesus. Já expliquei as duas frases de Deus Pai nas águas do Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, e no Monte Alto, que a tradição chama de Tabor, o evento da transfiguração. Agora, a segunda parte da frase, o Senhor me ouviu quando o invoquei, nos coloca diante de Jesus, e aqui eu proporia o túmulo de Lázaro, sepultado há 4 dias. Jesus faz uma oração e diz: ó Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu me ouves. Ele faz a oração e pede que agora ele seja atendido. Lázaro vem para fora. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Qual é o intercessor que, pedindo ao Pai, é sempre ouvido? Jesus. De Jesus para todos nós, o Senhor me ouviu quando o invoquei. A oração do justo tem grande poder, diz o livro de São Tiago, no finalzinho, lá no capítulo 5, versículos de 12 a 14. Esse versículo é um incentivo para nós orarmos com a certeza de que seremos escutados. No capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Santo Agostinho, como sempre magistral, espetacular, já deu a interpretação que, na verdade, é própria, é típica do cristão. Quem se dirige ao Pai, entenda-se, à luz do Novo Testamento, por meio do Filho, na força do Espírito Santo, com as devidas disposições, pedindo com fé, pedindo com esperança, com insistência, crendo de fato que a graça vai ser concedida e, de certa forma, a luz da eternidade já foi concedida, vai receber, contanto que o pedido seja conveniente e seja de acordo com a vontade de Deus. Agora, vamos a outro padre da igreja para uma outra visão, a interpretação para esse versículo. Pedimos a autoridade de São João Crisóstomo, doutor da igreja, bispo, patriarca de Constantinopla. Comentando esse versículo, ele diz o seguinte: por que tu perguntas, muitas pessoas não são ouvidas? Por causa da inconveniência dos seus pedidos? Nesse caso, não ser ouvido é melhor que sê-lo, porque se fôssemos escutados, não seríamos felizes por isso. No caso de não sermos escutados, devemos rezar exatamente para isso. Em outras palavras, de um lado, quando fazemos pedidos impróprios, é melhor para nós não sermos atendidos. De outro, quando as nossas súplicas parecem a Ele indiferentes, na verdade Deus adia a resposta para o nosso bem, o que não é algo de pouca importância. Assim, não desistamos quando não formos escutados. Não demonstremos fraqueza, mas persistamos com a oração e a súplica. Deus, no final, sempre obtém coisas melhores para nós. Muito interessante o comentário do grande doutor a respeito da segunda parte da frase. A respeito da segunda frase do versículo 4, cito: o Senhor me ouviu quando o invoquei.
Não por acaso os verbos aqui estão no pretérito perfeito. O Senhor me ouviu. Davi não colocou o Senhor me ouvirá quando eu o invocar. Não. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Alguns podem contestar, mas eu venho pedindo e não estou recebendo? Invoquei o Senhor e ele não me ouviu? Bem, algumas possibilidades de resposta São João Crisóstomo já apresentou. Primeira possibilidade, primeira explicação para isso. O que você pediu a Deus não foi conveniente, em absoluto. Segunda resposta, segunda possibilidade, o que você pediu não foi conveniente para aqui e agora, mas pode ser mais para frente. Depois, você não pediu com fé suficiente? Você não acreditou, pediu apenas de forma mecânica? Você não foi perseverante? Pediu uma, duas e três vezes, achando que bastaria isso para o Senhor lhe conceder? E você acabou desanimando? Perseverança. Depois, aquilo que eu pedi, se eu não sei se condiz com a minha santificação e a santificação das pessoas para quem eu estou pedindo, eu estou certo que se o Senhor não der o que eu estou pedindo, Ele dará algo muito melhor. Dito isso, convém lembrar, convém colocar uma condiçãozinha na nossa oração, aquela que o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, no Jardim das Oliveiras colocou: se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Amados, está terminando esse primeiro bloco. Eu desejaria a você, desejo sempre, que você nutra pela Santa Palavra de Deus uma veneração imensa. Esteja atento àquilo que você reza quando rezar os salmos. Preste bastante atenção nas palavras e procure identificar-se com elas, sobretudo quando você, com os salmos, quer pedir a Deus. Aqui nós temos um exemplo clássico de uma oração que dá um conforto muito grande a quem a pronuncia com essas devidas disposições. O Senhor me atende, o Senhor não me deixa desassistido, o Senhor vai me dar aquilo que eu peço, porque eu peço com fé, porque eu confio nele e peço com as devidas disposições. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao estudo do Salmo de número 4. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre a leitura e interpretação com os padres da Igreja do Salmo de número 4. No primeiro bloco, nós refletimos com Santo Agostinho, com São João Crisóstomo, a interpretação do versículo 4 do Salmo de número 4, redigido pelo rei Davi. Agora, nós vamos avançar. Vamos ao versículo 5, com a palavra Davi. Irai-vos, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Aqui nós temos um argumento que precisa ser bem matizado. A Bíblia recomendando que nós nos iremos. Irar-se não é pecado. Há uma certa ira que é pecaminosa, mas existe uma ira que não é pecado. Essa. Vejam a frase de novo aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Irai-vos, mas sem pecar. Ora, isso não deixa dúvida. Tem uma ira sem pecado. Tem uma ira que não é pecaminosa. A tradução desse versículo na Bíblia Ave Maria é assim: tremei, mas sem pecar.
Outra tradução também muito boa, a tradução oficial da CNBB. Salmo 4, versículo 5. Deixemos esse versículo um pouco mais para frente, eu vou explicar por quê. Porque essa frase, ela é citada literalmente pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Reparem a tradução da Bíblia da CNBB, tradução muito boa. Podeis irar-vos, mas não pequeis. Podeis irar-vos, mas não pequeis. No Salmo, irai-vos, mas sem pecar. Mesma coisa, mesma coisa. E agora? A ira é pecado? Um certo tipo de ira. E tem ira que pode ser boa? Tem ira que pode ser boa. A ira sem pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Já vamos imediatamente, por causa disso, pedir ajuda. Socorra-nos, São João Crisóstomo, explicando esse versículo. Como é que nós devemos entender essa ira que não peca? Irai-vos, mas sem pecar. Deus não abandona sua cólera, porque ela é útil. Não elimina a ira, porque ela ajuda a corrigir os malvados e negligentes. Essa ira não é pecaminosa. Não se trata de cólera irracional. Em outras palavras, é justo encolerizar-se por um motivo justo, como Paulo contra Elimas e Pedro contra Safira. Eu não qualificaria aquela ira como cólera pura e simples, mas como um pensamento justo, uma preocupação. Um pai se irrita com o seu próprio filho, mas por se preocupar com ele. Da mesma forma, Deus, quando se revela irritado, não age assim por vingança pessoal, mas com a finalidade de nos corrigir. Nós devemos buscar imitá-lo. Diferentemente de nós, sua cólera, que jamais é uma paixão descontrolada, acende-se somente por uma justa causa. Eu considero essa explicação simplesmente impecável. Para citarmos um episódio da vida pública de Jesus que traduz muito bem isso, a indignação de Deus, isto é, a manifestação explícita, contundente, cabal, enérgica contra o pecado da pessoa, é uma forma de a misericórdia dizer: eu amo você, mas não o seu pecado, e com o seu pecado eu não posso, de forma alguma, compactuar. O episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Eis a cólera de Jesus se acendendo. Eis a ira de Jesus se manifestando. Irai-vos, mas não pequeis. Salmo 4, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Citando literalmente esse salmo. A ira, quando ela é proporcional à gravidade do delito, incisiva, sem excessos, que não agride o autor, mas apenas combate a sua conduta inadmissível, licenciosa, pecaminosa, etc. E é caridosa, porque pretende a correção da pessoa cujo pecado está sendo combatido. Ela é uma ira boa. Aliás, gostaria que você meditasse também numa passagem do livro do Apocalipse que me toca muito, que me chama muito a atenção. Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17.
Aqui está uma característica de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele vier. Ele virá irado. Professamos no credo que Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pois bem, esse Jesus que nós aguardamos descer sobre as nuvens, cheio de poder e glória, cercado pelos seus anjos, virá com ira. Irai-vos, mas não pequeis. Salmo 4, versículo 5 e Efésios, capítulo 4, versículo 26. Vamos então ao texto, Apocalipse 6, de 15 a 17. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas e diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, um dos melhores exemplos a ser imitado, a serem imitados, porque são vários exemplos, os santos são também pessoas que se iram contra o pecado. Vimos aqui São Pedro se irando contra Elimas, vimos Pedro se irando contra Safira, Safira que acabou morrendo. Ananias, seu esposo, e ela venderam uma propriedade e não deram todo o dinheiro para os apóstolos. Por causa disso, eles morreram. Quando Safira chega e vê o marido morto, Pedro censura-a com ira, depois ela cai morta. O texto não nos autoriza a dizer que Pedro foi o autor da morte nem de Ananias, nem de Safira. Mas aqui ele se indigna. Pois bem, o melhor exemplo é o próprio Jesus, irado, expulsando os vendilhões do templo, contra o pecado. A ira é contra o pecado. E também Cristo que virá em glória, a ira do Cordeiro, o dia da vinda dele é o dia da ira. Segundo texto que merece nossa consideração sobre esse versículo, Santo Agostinho, mais à frente no comentário a esse salmo diz: irai-vos e não pequeis. Há dois modos de se entender isso. Ou, mesmo se vos irardes, não pequeis. Isto é, apesar de surgir a emoção que não está em vosso poder em consequência do pecado, ao menos a razão e o espírito não consintam, eles que foram regenerados interiormente segundo Deus, de modo que pela mente sirvamos a lei de Deus, se ainda pela carne servimos a lei do pecado. Ou então, fazei penitência, isto é, irai-vos contra vós mesmos por causa dos vossos pecados passados e doravante deixai de pecar. Interpretação interessante. Ou seja, a ira como emoção, como comoção da alma, perturbação da alma contra alguém ou contra algo, essa resistência, essa reprovação, essa indignação, ou algo interior, isto é, ire-se contra você, combatendo a tendência desregrada que está querendo levar você ao pecado. Trato duramente o meu corpo e o subjugo à escravidão para que não aconteça que eu, pregando, venha salvar os outros e eu mesmo venha a ser condenado, diz o apóstolo Paulo. A ira que pode e deve se acender contra mim mesmo, isto é, contra aquilo que dentro de mim me leva a pecar. Que interpretação interessante, muito interessante. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada, Deus cumule de graças a sua vida. Ire-se, mas sem pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Que a sua ira permaneça sempre acesa contra o demônio, contra o pecado de quem quer que seja e contra as suas tendências desregradas. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E domingo esteja aqui. Se estiver irado, sem pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Boa semana! Até o próximo domingo, se Deus quiser.